Oi, meu nome é Gabriel, estou cursando Engenharia Mecânica na Universidade Unoparc Atuai e essa é a defesa do meu TCC. O tema é Perfil Aerodinâmico em Asas de Aeronaves. Na introdução, nós temos que o perfil aerodinâmico, também chamado de aerofólio, é um dos principais aspectos que viabilizam o voo de uma aeronave. Hoje existem diferentes tipos de perfis, que devem ser projetados de maneira que atendam aos requisitos e necessidades de cada aeronave. A realização desse trabalho possibilita melhor entendimento sobre a importância do perfil aerodinâmico das asas. Discutir sobre o tema pode contribuir para melhorias no desempenho de aeronaves, possibilitando viagens mais rápidas, utilizando menos combustível e gerando assim menores quantidades de gases poluentes. Como problema de pesquisa, baseou-se em qual a importância do perfil aerodinâmico para o voo de uma aeronave. O objetivo geral trabalhado foi estudar com base em literatura as influências do perfil aerodinâmico das asas de aeronaves em sua capacidade de voar. Os objetivos específicos foram apresentar uma breve contextualização histórica e conceitos de perfis aerodinâmicos, entender como os aviões voam, apresentar as principais categorias de aerofólios e discutir os métodos utilizados para testá-los, trazendo também resultados de testes obtidos na literatura. Aqui no primeiro capítulo do trabalho é apresentado o conceito de perfil aerodinâmico e algumas de suas características. Nessa primeira imagem, é possível observar que o perfil aerodinâmico pode ser descrito como a seção transversal da asa, como pode ser visto representado por essa linha tracejada. Na segunda figura, podemos ver algumas características como o intradorso, o extradorso, o bordo de ataque, que é a ponta mais à esquerda, o bordo de fuga, que é a ponta mais à direita, o comprimento de corda, que é a medida que vai do bordo de ataque até o bordo de fuga, e também o ângulo de ataque, que vai ser trabalhado no próximo capítulo. Ele é o ângulo formado entre o comprimento da corda e o vento relativo. O vento relativo é paralelo ao sentido do movimento do avião. Como os aviões voam? Para explicar o fenômeno do voo, temos que entender os princípios usados para essa explicação. O princípio de Bernoulli afirma que quando a velocidade de uma partícula de um fluido aumenta, enquanto escoa por uma linha de corrente, a pressão do fluido diminui. O princípio dos tempos de trânsito iguais afirma que o fluido que passa pela asa quando o avião se desloca, no caso o ar, divide-se no bordo de ataque em uma fração que passa pelo extradorso, face superior, e outra que passa pelo intradorso, face inferior, até as duas frações se encontrarem ao mesmo tempo no final do bordo de fuga. Após isso, o fluxo de ar continua seu trajeto inicial horizontalmente. A figura 1 mostra um exemplo do efeito Coanda, atuando um filete de água que entra em contato com a lateral de um copo de vidro. Nela é possível ver que quando o fluido entra em contato com uma superfície curva, ele tende a acompanhar o formato da mesma, o que explica por que o ar acompanha a curvatura do extradorso do perfil aerodinâmico. As leis de Newton também são utilizadas para explicar a sustentação do voo, principalmente a primeira, a qual aponta que um corpo permanece em repouso ou em movimento até que ele seja aplicado uma força externa. E também a terceira lei, que descreve os efeitos de ação e reação. Na literatura, a explicação para o voo é um tanto quanto controversa. Alguns autores afirmam que a teoria baseada no princípio de Bernoulli não é válida para esse fenômeno, e então utilizam as leis de Newton e o efeito Coanda para isso. Outros autores afirmam que tanto o princípio de Bernoulli quanto as leis de Newton são opções válidas para tal explicação, já que o princípio dos tempos de trânsito iguais é reconhecido por vários autores como uma teoria muito simplificada, o que acaba por ser considerado errado. A figura 2 é a representação do escoamento de ar ao redor de um perfil aerodinâmico utilizada para explicar a geração de sustentação baseada no princípio dos tempos de trânsito iguais. A partir dessa representação, a sustentação é explicada pelo princípio de Bernoulli, porque como o extradorso é curvado, o ar passa por cima e deve percorrer a asa com maior velocidade em relação ao ar que passa pelo intradorso. Assim, é criada uma região de baixa pressão no extradorso que suga o avião para cima, gerando sustentação. A figura 3 é a representação física do escoamento de ar ao passar pelo aerofólio, baseada no efeito Coanda e nas leis de Newton. Nela, é possível observar que, ao passar pelo tubo de ataque,
O ar escoa pelo perfil acompanhando sua curvatura, e ao chegar no bordo de fuga, o escoamento continua não horizontalmente como era no início, mas sim com uma componente vertical para baixo. Isso é chamado de downwash, o que gera sustentação baseado na lei de ação e reação, já que o aerofólio direciona o ar para baixo e o ar desviado empurra o avião para cima com uma força de mesma intensidade. Nesse capítulo, vou apresentar alguns exemplos de perfis aerodinâmicos. O perfil biconvexo simétrico tem um intradorso e o extradorso convexos, e com a mesma curvatura. Esse perfil é geralmente utilizado em aviões acrobáticos, porque tanto em voo invertido quanto em voo com orientação normal apresentam a mesma eficiência aerodinâmica. Os perfis biconvexos assimétricos têm o extradorso e o intradorso convexos, mas no intradorso essa característica é um pouco menos acentuada. Esses perfis geralmente são utilizados em aviões que desenvolvem altas velocidades. Os perfis plano-convexos possuem o extradorso convexo e o intradorso plano. Geralmente são utilizados em aeromodelos destinados ao treinamento de pilotagem radiocontrolada. Os perfis côncavo-convexos possuem o extradorso convexo e o intradorso côncavo. São os perfis que mais geram sustentação entre os estados, porém também geram maior quantidade de arrasto. Os perfis de dupla curvatura possuem o extradorso e o intradorso tanto côncavos quanto convexos. Seleção de um perfil aerodinâmico. Para selecionar um perfil aerodinâmico correto para cada aeronave, é importante levar em consideração alguns fatores que influenciam, como o número de Reynolds, as características geométricas do perfil, a velocidade de operação desejada para a aeronave, a eficiência aerodinâmica do perfil, as limitações operacionais da aeronave, o coeficiente de momento, coeficiente de sustentação e o coeficiente de arrasto. Esses fatores são utilizados para a seleção do perfil correto, baseando-se em testes realizados em túnel de vento ou em software que simulam um túnel de vento e retornam características numéricas essenciais para o estudo. Coeficiente de arrasto em função do ângulo de ataque. Sustentação e arrasto em função do ângulo de ataque. Nesse capítulo, eu vou apresentar alguns resultados de testes de coeficiente de sustentação e arrasto em função do ângulo de ataque, obtidos na literatura. Nessa primeira tabela, estão representados os resultados obtidos por Donini, em 2014. Nela, é possível observar que, com o aumento do ângulo de ataque, os coeficientes de sustentação, representado por CL, e o coeficiente de arrasto, representado por CD, também aumentam gradativamente. Porém, ao atingir o ângulo de 16 graus, os coeficientes atingem seu pico máximo. Após isso, com o aumento do ângulo para 18 graus, o coeficiente de sustentação tem uma queda brusca, e o coeficiente de arrasto tem um aumento considerável. Isso caracteriza o fenômeno do stall. Nessa tabela estão representados os resultados obtidos por Jean Carlos Posa, em 2021. Ao estudar o perfil NACA 4412. Assim como os testes feitos por Donini, Posa teve resultados de ângulo de ataque máximo em 16 graus. Pois, ao passar para 18 graus, acontece o fenômeno de stall. Porém, Posa testou o perfil em várias altitudes, mostrando com os dados obtidos que quanto maior a altitude, menos sustentação e arrasto são gerados, por conta do ar que cada vez fica mais rarefeito. Nesses dois gráficos estão representados os resultados do coeficiente de sustentação e o de arrasto, sucessivamente. Resultados estes obtidos por Balen em 2016, estudando o perfil Kepler 423. Assim como os resultados apresentados pelo perfil NACA 4412, o perfil Kepler 423 também mostrou-se mais eficaz por volta do ângulo de ataque de 16 graus. Pois, como pode ser observado, após o aumento do ângulo de ataque para níveis superiores, o perfil apresentou uma queda no coeficiente de sustentação e um aumento brusco no coeficiente de arrasto, o que também caracteriza o stall. Considerações finais. A partir da pesquisa literária, foi possível entender as principais influências do aerofólio no fenômeno do voo, ampliar os conhecimentos técnicos e históricos sobre o tema, explorar novos conceitos como, por exemplo, o de perfil aerodinâmico, conhecer as principais categorias de perfis
e suas principais características, como gordo de ataque, gordo de fuga, ângulo de ataque, entre outros. Os resultados obtidos na literatura a respeito dos testes de coeficiente de sustentação e arrasto mostram que o ângulo de ataque tem grande influência no comportamento do escoamento ao redor do perfil aerodinâmico. Por isso, deve ser analisado e testado antes da implementação na aeronave. Apesar do trabalho ter obtido êxito em atingir os objetivos propostos, seria interessante um posterior aprofundamento da pesquisa sobre o tema, realizando também um estudo de caso com a aplicação dos conceitos aprendidos e ampliando as áreas de conhecimento. Aqui são relacionadas algumas das referências utilizadas no trabalho. E esse foi meu trabalho. Muito obrigado.